Por que as coisas parecem óbvias depois que passamos por elas? Parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1. Você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3. Você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Mente na Mesa, um podcast que vai muito além da gastronomia, comandado pela Letícia Groppo. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Mente na Mesa. Mente na Mesa! E aí, meu povo, eu sou a Letícia do Mente na Mesa. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio, chega aqui pertinho. Você é um Homo sapiens? Se você é um Homo sapiens, você pode não saber fritar um ovo, meu amor, mas você tem a habilidade de cozinhar no seu DNA. Não se acanhem que aqui no Mente na Mesa o que a gente menos fala é de cozinhar. O que a gente fala mesmo é de comidas e alimentação no modo geral. Se tens interesse, nossa comunidade te recebe de braços abertos com um bolinho de chuva quentinho, gente. Tá bom, a parte do bolinho de chuva é mentira, mas vem acompanhar a gente no Insta, @Mente na Mesa, e deguste os nossos episódios em qualquer plataforma que preferir, é muito democrático. Agradeço desde já, fico no aguardo, ATT, Letícia. E como diria o nosso Messias, o glorioso ET Bilu, busquem conhecimento. Até mais. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. A pandemia exige que todas as pessoas se adaptem a uma nova realidade. E o mesmo deve acontecer com as universidades. Por isso, a PUC Minas está preparada para atender às suas necessidades com tecnologia, qualidade, inovação e muitas possibilidades. O processo seletivo é online e diferente em relação aos anos anteriores. E pode ser por redação, nota do Enem ou prova.
Vestibular PUC Minas 2021. Inscreva-se até 8 de novembro no site pucminas.br. Repetindo, pucminas.br. Altair, temos pergunta de uma ouvinte, Altair. E vamos explicar por que não teria como não a gente se conhecer e o Naruhodo não acontecer. Olha só, o e-mail, Altair, veio da Gabi Dias. E ela diz o seguinte: olá, eu gostaria muito de ouvir de vocês que são mais instruídos, esclarecidos e que deixam diversos assuntos mais elucidados sobre qual é a desse oráculo de Delfos da Grécia. Por curiosidade, estava pesquisando um pouco sobre Sócrates e como ele se tornou uma figura tão importante, chegando até mesmo a ser considerado o pai da filosofia ocidental, sem nem mesmo ter uma escrita de sua autoria, somente por relatos em obras de seus alunos. Achei por aí sites que contam que antigamente um lugar sagrado existia, denominado Oráculo de Delfos, que chegava a ser frequentado até mesmo por pessoas célebres como Alexandre o Grande. Segundo a internet, todos acreditavam que uma mulher batizada de Pítia recebia a encarnação do deus Apolo logo depois de inalar gases que saíam das fendas das rochas do lugar. Dessa forma, fazia previsões e definia até mesmo estratégias de batalhas. Certo dia, em estado de transe, ela proferiu que Sócrates seria o homem mais inteligente do mundo. Quando a informação chegou até ele, desacreditado, começou uma busca para descobrir se realmente merecia tal mérito. Foi aí que, usando o método socrático, entrevistou, entre aspas, vários nomes conhecidos na época por sua inteligência e acabou percebendo que quanto mais fazia as perguntas, mais as pessoas entravam em contradições e não sabiam mais equacionar os enigmas restantes. E daí começavam a ser grosseiras e ignorantes. Dessa forma, disse a famosa frase: só sei que nada sei. E o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Portanto, seria assim o mais inteligente, conforme a Pítia teria intitulado. Aí vem as questões dela, Altair. Ele teve a sorte de ter uma grande propaganda vinculada ao seu nome, mesmo que realmente dotado de sabedoria de chegar ao reconhecimento de hoje? Nós devemos confiar nos relatos de seus alunos como sendo realmente a figura do próprio Sócrates, visto que são personalidades diferentes em cada escrita? Existem estudos que explicam o que propriamente acontecia no oráculo? Sabe-se que os gases que saíam da rocha seriam gases alucinógenos, como metano, etano, butano e sulfato de hidrogênio, ou seja, confiaram o futuro da época. Tudo isso que nós vivemos hoje em muitas previsões de pessoas que estariam somente doidonas. Você que tá lendo deve estar se perguntando quem é essa guria para estar falando alguma coisa de Sócrates. Gente, eu só quero ouvir alguém que me mostre como ele realmente é fera e me explique o mínimo que uma pessoa precisa entender de filosofia, já que não me ensinaram na escola e a internet hoje é um mar indubitável de informações. E eu só sei que nada sei. Altair! Boa pergunta, não é? Interessante. Olha só, várias perguntas, né, Altair? Mas uma grande pergunta, guarda-chuva sobre Sócrates. Então, e as pessoas ouviram o título do episódio que você falou pouco antes, e o que raios isso tem a ver com a pergunta dela, né? Pois é, isso então, é o que você precisa dizer. Pois é, e por isso que precisamos de um episódio duplo. Na verdade, assim, isso é um mito, né, um rito, na verdade, uma história clássica, assim, que o Sócrates passou indo no oráculo de Delfos e tal. Vamos explicar um pouco sobre isso, eu vou dar um resumo do que a contenda da questão, mas o próprio e-mail da nossa ouvinte mostra a genialidade de Sócrates. A própria ideia do método socrático é algo que a gente usa até hoje, e usa de forma muito trivial. Para você ter uma ideia, o Sócrates viveu cerca de 100 anos antes de Cristo, um pouco antes. E a questão é ele ter desenvolvido esse método inquisitivo pela primeira vez, assim, ou muito antes dele se tornar popular, né? Isso já confere uma genialidade a ele. Mas a questão não é só essa, assim, o fato de Sócrates e mesmo os colegas deles que ele entrevistou serem pessoas dotadas de grande capacidade, não responde à questão do porquê o oráculo, né, que é a pífia, considerou ele, Sócrates, o mais inteligente de todos, né? E é sobre isso que a gente vai começar a falar.
E, na verdade, existe uma explicação. Eu gostei da pergunta do nosso ouvinte, não da Gabi, né? Não só pela questão do oráculo e da história de Sócrates. Isso, na verdade, é muito colateral, porque nós somos envolvidos em oráculos o tempo todo, sabe? Essa busca por um local, uma pessoa... Não precisa ser necessariamente uma pessoa, mas um local ou uma referência da onde a gente pode reduzir a nossa incerteza em relação ao futuro, é algo tão antigo quanto a humanidade, assim, né? Sim. Então, começando um pouquinho de história, o oráculo de Delfos era uma região, era um local, tá? Era uma espécie de templo, né? Desculpa quem é historiador e tal, né? Mas falando de um jeito bem simplista, assim, os gregos tinham religiões, né? Eles tinham ritos, e muitos desses ritos eram organizados em torno de oráculos mesmo, né? Do mesmo jeito, assim, fazendo um paralelismo bem ruim, assim, do mesmo jeito que você vai no cartomante ou você vai em algum xamã ou algo do tipo, esses mecanismos sociais que a gente tem hoje para reduzir nossa incerteza em relação ao futuro já existem desde tempos imemoriais, já vem antes dos gregos até, mas os gregos em particular usavam esse mecanismo, né, social, que eram os oráculos, né? O principal, o oráculo de Delfos, né, é um local chamado Delfos, né, que fica na Grécia, existe até hoje. Inclusive, se alguém conhece, já foi para a Grécia, você pode ir para Delfos, tem as ruínas lá, né? Era um local mesmo, que a Pítia, né, que ela descreve, era uma das, entre aspas, sacerdotisas, né, mais famosas ali da região. Ela deixou um legado, em teoria ela foi uma pessoa, mas na verdade gerou uma dinastia de pessoas que ocupavam essa posição, entre aspas, eclesiástica, né? Certo. E faziam profecias, davam tipos de oferendas, coisas do tipo. Então a ideia dessa Pítia, né? A ideia é que essa ilha, né, a ilha de Delfos, ela é uma ilha vulcânica. Então, o cheiro que vinha dali, pelo fato de ser uma ilha vulcânica, tinha muito metano, né, muitos gases vulcânicos, e dava se você já foi em alguma região vulcânica, ou locais em que tem aquelas fontes termais, tem um cheiro característico, que era o cheiro básico daquela região, né? É um cheiro que lembra enxofre, assim, isso? Isso, um cheiro sulfuroso, né? E aí, aquela região, né, era toda envolta por uma aura, né, de busca pelo conhecimento, de busca pelo desconhecido, pelo inominável, pelo inefável e coisas do tipo, né? Muitas pessoas visitavam o oráculo de Delfos para ter o voto de Minerva em relação a várias decisões ou ouvir previsões mesmo. Então, o Aristóteles visitou, né, Diógenes, Eurípides, imperadores romanos, Juliano, Justino, Ovídio, Platão, Plutarco, Sófocles, uma galera, tá? Visitou. Era uma espécie de cartomante das celebridades, então. Isso. É uma versão muito mais, assim, historicamente válida do coach quântico, sabe? Porque hoje você vira coach quântico no final de semana. Ali não, ali eram centenas de anos de tradição, sabe? Era uma coisa mais formal. E os gregos tinham muito essa percepção de que existia uma certa ordem nas coisas, sabe? Uma ordem intrínseca. E essa ordem intrínseca era trazida por entidades, deuses, enfim, que controlavam as coisas, mas essas entidades partilhavam das mesmas sensações que os humanos têm. Isso é uma coisa interessante, porque a gente vê Deus, por exemplo, como algo perfeito, né? Algo sem problemas e tal, né? Muito, muito diferente das mitologias gregas, onde os deuses são falhos, têm problemas. São humanizados, né? Isso, na verdade eles reproduzem sensações e os conflitos que os próprios humanos têm. Do mesmo jeito que a gente gravou aquele Naruhodo sobre amigo imaginário, que durante uma fase da nossa vida a gente projeta o nosso eu num objeto, que é o bonequinho, que é um amigo imaginário, a função, pensando do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, mas um pouco também na questão sociológica, era um pouco parecida. Era de você encontrar uma ressonância social em fenômenos e conflitos pessoais, sabe, individuais. Por exemplo, existe até uma questão hermenêutica, né, que é bem interessante, que, por exemplo, os gregos sistematicamente sacrificavam coisas. O que é uma questão hermenêutica, Altair? Uma questão hermenêutica era uma questão, assim, religiosa que acabou indo para um texto sagrado, virou um dogma, tá? Então, por exemplo, os mandamentos. Os mandamentos são um texto hermenêutico, né? As pessoas balizam sua conduta com base nisso, né? Então, uma atitude hermenêutica, por exemplo, que os gregos tinham eram os ritos, né? Eles tinham festas, tinham eventos. E muitos desses eventos, na verdade, eles eram vistos como eventos de sacrifício.
Então, a maneira como as pessoas lidavam com o pecado era muito diferente da maneira como hoje a gente lida com o pecado, né? Por exemplo, as pessoas, na época, né, grega ali, na região, né, porque cada região tem um mito de criação diferente e tal, focando só nesse, os gregos tinham muito uma sensação, que é diferente do pensamento católico, assim, de que você nasce com um pecado e é por isso que você se converte e depois você faz o batismo e tal, e por aí vai, e segue as normas cristãs, né, você nasce como pecador. Os gregos não tinham muito essa percepção, na verdade o pecado estava nas suas ações. Você não podia deixar de ser um pecador. Você não podia deixar de evitar. Não existia muito essa noção do pecado. Existia a noção de desadaptação. Existem coisas em mim que eu quero fazer, mas eu tenho que evitar, sabe? Então, eles não tinham tanto a noção da culpa. Eles tinham mais a noção de acúmulo. Acúmulo de tensão por viver em sociedade. E aí existem vários exemplos, mas um exemplo bem ilustrativo era um tipo de festa, né, que os gregos faziam. Em geral, uma pessoa ia ao oráculo de Delfos. Então imagina uma vila, né? Uma vila com 1.000 pessoas, coisa do tipo. E aí, todo ano, eles tinham uma festa específica. Nessa festa, eles selecionavam uma pessoa, e quem selecionava era o oráculo, né? Eles não tinham como selecionar. Essa pessoa, durante um período do ano, ela era tratada muito bem. Ela era promovida, assim, pelas outras pessoas, né? Quando chegava nessa festa em particular, era uma festa em que as pessoas podiam fazer qualquer coisa, né? Então era uma forma de expurgar os pecados. Então durante todo o ano eu trabalhei, eu fico cheio de tensões, eu uso aquela pessoa que eu selecionei como um bode expiatório. E isso aconteceu em algumas regiões, não era tão disseminado. Na Grécia, eles davam uma surra naquela pessoa, às vezes matavam a pessoa, e quando não matavam, expulsavam a pessoa da cidade. Então era uma forma de expurgar o pecado, sabe? Então toda aquela tensão que eu acumulei, agora eu coloquei no bode expiatório. Daí que surge o termo, né? O termo bode expiatório vem do catolicismo, mas muito antes vem na questão grega também, né? De você ter aquele que recebe a culpa de todo mundo e vai embora, né? E aí a cidade é purificada, tá? Se você pega ritos da mitologia grega, eles tinham essa questão de sacrifício de pessoas como algo muito, muito comum, assim, muito que as pessoas faziam muito, né? Isso mudou quando veio a religião católica. Quando veio o cristianismo, isso mudou. Então, você continua com essa tensão interna por não poder fazer tudo aquilo que você quiser, né? Só que ao invés de projetar aquilo numa outra pessoa, ou seja, matar a pessoa, para evitar a morte real, você transforma numa morte simbólica. Qual foi essa morte simbólica? A morte de Cristo, né? Então, toda vez que você vai na missa, por exemplo, você faz a comunhão. A comunhão, ela envolve, entre aspas, o sacrifício do corpo e o sangue de Cristo, né? Então, você sacrifica o próprio Deus para não ter que sacrificar uma pessoa real, né? Isso é visto como entre aspas, um progresso, né? No sentido de reduzir a violência externa, né? Mas você introjeta uma certa violência interna nos indivíduos, que é regido por várias emoções, uma delas é a culpa, né? Então, você pega a religião cristã, por exemplo, ela gera muita culpa nas pessoas, mas é um coproduto de você evitar matar o seu próximo. Então, é uma discussão interessante, assim, do ponto de vista... Eu estou fazendo uma discussão bem rasa, porque é só uma questão de divulgação. Vamos deixar como referência um texto que ataca bem essa questão da catarse, né? Como a catarse era no caso do grego, a catarse era um mecanismo de redução de tensão social, e agora, principalmente depois do cristianismo, virou a culpa, né? O mecanismo de culpa. É bem interessante. Então, o oráculo, ele surgia na Grécia como uma forma, como uma alternativa epistemológica, assim, como epistemologia é o método pelo qual as pessoas constroem conhecimento, tá? Então, existem vários métodos de construir conhecimento. Um deles é, por exemplo, você se consultar com um oráculo ou com um cartomante. Eu não sei se a validade do que você aprende é muito boa, mas na época grega não existia método científico, né? Era o que tinha, né? E fazia muito sentido pelo pensamento grego isso acontecer, porque os gregos tinham uma visão muito determinista das coisas, né? Uma visão que a vida era para ser vivida ali, naquele momento. As pessoas não viviam muito tempo, então elas não tinham um autocontrole para pensar no futuro por muito tempo, né? Então você tinha que sempre buscar ser feliz, buscar o bem, né? Mas o bem com letra minúscula, não letra maiúscula.
Tanto é que muita gente fala erroneamente que a democracia grega é o exemplo que todos nós devemos ter, né? É bem interessante, porque é muito fácil viver numa democracia quando a gente está rodeado de escravo, né? É muito fácil. Né? Então, essa democracia só acontecia para quem era cidadão, né? Então é fácil. Não é muito diferente do que acontece hoje, mas enfim. Mas tudo bem. Mas aí, respondendo um pouco a pergunta da nossa ouvinte, né? Essa Pythia, né, que era uma pessoa, e depois virou um nome de uma classe, assim, né, um conjunto de pessoas. Vamos deixar alguma descrição com mais detalhes, propriamente, mas a ideia que quando as pessoas iam no oráculo de Delfos, não era só ir lá e chegar. Tipo, quem vai ganhar o jogo de futebol amanhã? Não era esse tipo de coisa. Tinha um processo, né? Tinha um processo para visitar. Então, os suplicantes, né, como eram chamados, eles tinham 4 fases, 4 estágios, né? O primeiro estágio, eles tinham que fazer uma jornada até lá. Então, Delphi é um local isolado. Suplicantes são as pessoas que estavam atrás de respostas, é isso? Exatamente. Que iam lá atrás de respostas. Tá. Isso, exatamente. Então, os suplicantes, eles tinham que ir até Delphi primeiro, Delfos, né? Sim. Já era uma jornada, dependendo de onde você está, enorme, né? Então já tinha uma autorreflexão muito grande. Chegando lá, você tinha uma preparação. Você era entrevistado por outras pessoas ali que faziam parte do local, e aí somente os casos que eles consideravam genuínos eram selecionados para se consultar com o oráculo. Então não eram todos os casos, você tem que ser o merecedor, enfim. Passando isso, você tinha a visita ao oráculo. Então você podia visitar o templo, você tinha um período fixo, assim que você conversasse com o oráculo, que era a pessoa, ela te dava a resposta e você ia embora. Automaticamente, você não poderia nem pernoitar, você tinha que ir embora, né, na mesma hora. Existe um último estágio que é o próprio caminho de volta. A própria volta gera uma reflexão em você a partir do que você ouviu, né? Certo. Então, esse processo, né, que é um processo longo, no fundo é um processo de autoconhecimento, onde o fato de você conversar com o oráculo é a menor parte, né? É só um pedaço de toda a experiência. Existem vários... É uma espécie de um estímulo no meio do processo. Assim, isso, é uma jornada. Ela começa como um ponto fundamental, mas depois vira parte do processo todo. Que é um pouco o que uma carta de tarô, por exemplo, exerce também numa pessoa que vai buscar respostas. Sim, né? Imagina que é a carta do tarô depois de você fazer o caminho de Santiago de Compostela. Isso, exatamente. Tipo, é uma mistura, sabe? É uma parada disso. Ela refletiu, aí depois teve esse estímulo e reflete de novo, né? Isso, e é um processo legal. Se você parar pra pensar, assim, dado as questões da época, é um processo de construção interna grande, sabe? Você não vai sair de casa, eu vou ali e volto. É uma jornada mesmo, né? É interessante, é inspirador nesse sentido. Tanto como a nossa ouvinte comentou, até o Alexandre o Grande visitava o oráculo, várias pessoas e tal, né? E passavam por esse processo, né? É interessante que na entrada do oráculo, né, do templo, tem 3 inscrições, 3 frases, né? A primeira frase diz, conhece a ti mesmo, que é uma frase que a gente ouve muito, né? Muita gente tatua em você mesmo, sendo que não sabe a fonte. Conhece a ti mesmo. A segunda frase, nada em excesso. E a terceira frase, façam aqui a promessa e o dano estará próximo. Essa terceira frase é a mais legal. Faça aqui a promessa e o dano estará próximo. Existe uma coisa dual nessa última frase, que é assim, fazer a promessa no caso ali grego, né, na tradução, era ouvir a premonição. Então, se você ouvir a premonição, espere o resultado, espere o que vai acontecer. Se você pegar vários mitos gregos, são essas coisas inescapáveis. Pega o mito de Édipo, que o Édipo descobriu no oráculo, o pai de Édipo, né, esqueci o nome, o pai de Édipo, que era rei, descobriu que o Édipo ia matá-lo e casar com a mãe. E aí, quando o Édipo era bebê, ele jogou o bebê no rio, o bebê foi salvo por outras pessoas, voltou como um rei bárbaro, matou o pai. Sim. E ficou com a mãe Jocasta, né? Exato. Então, apesar do pai saber a previsão, isso era inescapável. Né, dá esse senso, né? Então, às vezes, você querer ouvir a previsão é um sacrifício, é um dano, gera um dano, porque é algo inescapável, né? Sim. Então, isso reflete muito o pensamento grego fatalista da época, que você não tem como escapar dos deuses, você não tem como escapar do seu infortúnio. Muito interessante, né? Sim. Essa herança grega deixa um legado muito grande para as civilizações que vieram depois. Muitos dos nossos conflitos atuais vêm desse conflito que começou coisa de 1500 anos antes de Cristo.
Se você pensar que esse oráculo de Delfos surgiu 1.500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Há controvérsias, mas vou colocar o período máximo, 1.500 anos. A gente sofre com essa herança cultural já há 3.000 anos. É uma coisa fantástica, eu não sei de você, mas eu acho uma coisa genial você olhar nesse espectro, né, histórico. E aí que a gente entra num ponto importante, que é assim, tudo bem, o cara fez esse trabalho todo, Sócrates fez esse trabalho todo, aí foi lá, falou, e aí o oráculo disse, você é a pessoa mais inteligente do mundo. Isso é o que gerou o dano no Sócrates, né, que ele começou a pensar, por que eu sou o mais inteligente do mundo? O que me torna diferente dos outros? Né? Sim. E aí, exatamente isso que mostra a genialidade dele. Né? Ele criou um método que é chamado método socrático, né? Que a gente usa até hoje. Hoje a gente acha ele trivial. Né? Mas o método socrático, ele é assim. Você começa com uma afirmação. Então eu falo o seguinte, todas as frutas são vermelhas. Tá? Uhum. Eu falo uma afirmação, todas as frutas são vermelhas. Eu não tenho certeza dessa afirmação, eu afirmo. A próxima fase é eu tentar descobrir uma exceção para essa afirmação. Né? Então, não, mas nem todas as frutas são vermelhas. E o abacate? O abacate é verde, né? Uhum. Aí você, com base nessa segunda reflexão, você refaz a primeira. Fala, não, então não tem só frutas vermelhas, tem frutas vermelhas e verdes. Né? Não, mas e o maracujá? O maracujá é amarelo. É verdade, então tem frutas vermelhas, verdes e amarelas. Você entende? Então você usa a busca pela contradição para refazer a sua premissa. Certo. Né? Então você é uma pessoa inquisidora, você é uma pessoa curiosa. Né? Você não aceita apenas o que o oráculo te diz. Por isso que ele começa a perguntar para outras pessoas, né? Ele fala, mas você acha que eu sou inteligente? É muito difícil para outra pessoa responder. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer enigmas, para ver se as outras pessoas descobrem. Né? Sim. E aí chegava um ponto que as pessoas não sabiam mais, né? Responder os enigmas, que ele sabia. E aí, com base nessa resolução, ele chegou, não, então eu devo ser a pessoa mais inteligente mesmo, o oráculo estava certo. O método que ele desenvolveu para inquirir a ele mesmo e os outros, que é assim, a cada afirmação que você faz, você tem que pensar uma exceção para ele, é um método que a gente devia ter até hoje. Tá? O método socrático, ele é a coisa mais... É o primeiro método de educação científica que surgiu na história registrada, porque pode ter alguém pode ter tido essa ideia, mas não escreveu, ou ninguém anotou. Então, o método socrático de você pensar sempre as exceções ou os erros em função das afirmações que você faz, é o primeiro sistema epistemológico de criação de conhecimento científico da história. E ele é o primeiro método que não é natural, nesse sentido de ser algo trivial, que não exige esforço. Para você usar o método socrático, você tem que ficar o tempo inteiro pensando. Você tem que ficar o tempo inteiro inquirindo, né? Então você fica muito chato. E era isso que falavam do Sócrates, que ele era um puta cara chato. Né? Puta cara mala, você consegue imaginar pessoas que são assim. Mas isso é muito importante para a formação científica, assim, né? E esse foi o grande legado, na minha opinião, um dos maiores legados. Essa coisa de você falar, eu sei que nada sei, é a aplicação do método socrático. Porque para cada afirmação, eu tenho que procurar a exceção. E quando eu acho uma exceção, eu já sei que eu não sei o que eu afirmei antes. Então, você lida eternamente com esse não saber, né, o tempo todo, que é muito, muito, muito angustiante. Então, o Sócrates... Sócrates devia ser um cara meio deprê, né, Altair? Então, era talvez. Como não se tem muitas informações a rigor sobre ele, só mediadas por outras pessoas, né? Sim. Não dá pra fazer muita inferência sobre a personalidade dele, né? Uhum. Mas, com certeza, ele era uma pessoa inquisidora. Isso sim. Uhum. Sabe? Com muita curiosidade pelas coisas. Tudo bem, você pode imaginar uma personalidade meio depressiva, mas uma outra personalidade que você pode imaginar era aquele físico Richard Feynman, por exemplo. O Richard Feynman, ele usava muito método socrático, assim, né? E muito inteligente, né? Mas ele era uma pessoa extremamente bem-humorada. Metia o louco, não tava nem aí. Então, ele era muito avesso a regras sociais, o Feynman, né? Vamos deixar na descrição um vídeo sobre ele, bem interessante. Como ele era muito avesso a regras sociais, por quê? Porque ele usava o método socrático. Ele via uma situação em que aquela regra imposta para ele não funcionava. Então ele conseguia fazer as coisas que ele queria trabalhando nas exceções, trabalhando nas brechas, né, das coisas. Tá. Só que como ele era bem-humorado, as pessoas, tiravam sarro dele, né? Era engraçado e tal, né? Então, assim, mostra essa questão curiosa. Tanto que o Sócrates deixou como legado, mas muitas pessoas utilizaram, né? Fala um pouquinho sobre Richard Feynman. O que ele era, o que ele...
Que reconhecimento ele teve? Vamos deixar na descrição um documentário sobre ele, que aí conta muitos detalhes, mas ele era um físico americano que trabalhou no Projeto Manhattan, né, e vários outros projetos da NASA, enfim, ou do Exército Americano, e ganhou um prêmio Nobel, né? Nobel de Física ele foi, Nobel né? de Física, porque o grande mérito achado dele foi descobrir, no início da questão da física quântica e tudo mais, ele descobriu um método de simplificar a matematização que era feita da época, que era muito complicado, né? Uma das coisas mais legais, assim, para mim, do trabalho dele, era a capacidade de síntese que ele tinha, né? Ele conseguia pegar coisas muito complicadas e explicar de um jeito simples, sabe? Vale muito a pena para quem gostar de física, né? E conseguir acompanhar o inglês. Tem na internet, inclusive gravaram. Hoje é fácil gravar qualquer coisa, mas imagina nos anos 40, 50, gravaram uma aula. Era muito caro, sabe? Para você ver a qualidade das aulas do cara. Gravavam em vídeo a aula. Tem aulas dele dos anos 50 e 60, e ele dando aulas de física. Mesmo que você não goste de física, você pega as analogias que ele faz, é algo genial, né? E ele usava muito o espírito socrático disso, né? De ele fazer uma afirmação e depois ficar contradizendo a ele mesmo, né? Sim. E você guarda isso. Você guarda a afirmação e depois o processo de desconstrução dessa afirmação, que é um jeito muito didático, né? De ensinar as coisas, né? Então isso é um pequeno resumo sobre ele. Ele merece muito mais louros do que isso, tá? Mas aí, continuando respondendo a nossa ouvinte, quando ela comenta lá, né, que a sacerdotisa lá, a Pitya, ela aspirava cheiros ali das pedras do templo e ficava doidona, né? Fui atrás de algumas referências. Os gases ali vulcânicos, eles podem intoxicar, obviamente, metano e tal, gás carbônico, né? Eles podem intoxicar, mas dificilmente eles colocam você num estado de transe, né? Tá. Então parece, assim, que, de fato, quando você ia conversar lá com a entidade, com a pessoa, ela apresentava certos estados de transe, né? O que eles têm como hipótese é que a ilha de Delfos, e também outras ilhas em torno, né, possuem uma plantinha que é chamada de Nerium oleandrum, né? Que aqui no Brasil existe essa plantinha, é chamada de oleandro, né? Ou de espirradeira, é um nome comum. É uma plantinha bem bonitinha, assim, muitas pessoas têm no jardim, né? Só que essa plantinha, ela é extremamente tóxica, tá? Extremamente. Bonitinha, mas é venenosa, é isso? Ela é extremamente tóxica. Pra você ter uma ideia, se você fizer um chá com uma flor, né? Você pega a flor e faz um chá, essa flor mata um homem de 80 quilos por parada cardíaca, tá? Então é uma planta bem venenosa. Muitas pessoas têm como ornamental, assim, mas tem que ter alguns cuidados com o oleandro, né? E existe aqui no Brasil, inclusive, existe uma mandinga, né? Que é baseado num chá de oleandro ou um chá de espirradeira, só que aí você tem que diluir muito esse chá, né? Porque ele faz mal, que é um chá contra inveja e mal olhado. Né? Olha lá! Então, se alguém botou o olho gordo em você invés de chá. E ao invés de dar o chá pro outro, que mata o outro, né? Mas não, você toma o chá, pra blindar você. Essa inspiração do chá de oleandro, na verdade, vem da Grécia. Então, uma hipótese é que, na verdade, como tinha muito dessa planta ali, eles deviam fazer alguma preparação onde ele usava essa erva, e essa erva induz alucinação e estados de transe, né? Quando tem uma dose bem pequena. Então, parece que sim, parece que o comentário que a nossa ouvinte falou lá de muitas decisões que foram tomadas e tal, parece que foram quando as pessoas estavam doidonas, mas não é bem assim. Eu peguei o mote, né, do comentário dela, que eu achei bem interessante, para explicar essa questão de como a religião grega, as pessoas viam os ritos, né, gregos e tal, e a relação deles com a visão de mundo, né, para mostrar, na verdade, que a gente vai discutir até mais no próximo episódio, mas eu vou deixar aqui como um início, o viés cognitivo mais forte que temos, que as pessoas têm, tá? Que é o viés cognitivo que influenciou, as pessoas veem justificativa para os oráculos, para previsões de jogo de futebol, para previsão de economista, para uma série de coisas, tá? Então, a grande coisa por trás da nossa busca por oráculos, e aí a gente volta na pergunta do episódio, né? Por que as coisas parecem óbvias depois que passamos por elas, né? Então, por exemplo, Ken, se eu pergunto para você, sei lá, olha para trás, por que você virou publicitário, por exemplo, né? Se você olhar para trás na sua história, com certeza você vai conseguir contar uma história que para você faz muito sentido, né? Ou seja, você vai criar um senso de causalidade, como se desse a sensação de que não existisse outra opção, né? Como se tivesse sido assim,
o destino, né? Isso. E aí volta na questão grega, né? Eles tinham muito essa coisa do destino, né? Do oráculo mesmo, né? Quando eu faço uma previsão sobre a sua vida, de algo que vai acontecer no futuro, né? Dá um senso de determinismo muito grande, né? De que você vive sob julgo de um sistema de regras fechado, que é algo muito, muito forte para você ter como crença, né? Mas, na verdade, isso é um viés cognitivo, né? Muito, muito interessante, que é, em inglês, assim, o termo mais comum em inglês é chamado de hindsight bias, né? Ou viés de retrospectiva, tá? O viés de retrospectiva é a capacidade de você perceber eventos passados como mais previsíveis do que de fato eles são. Essa é a definição, tá? Ou, por exemplo, depois que um evento ocorre, as pessoas acham óbvio que esse evento tenha acontecido. Tá? Tinha que ser, né? Era para ser, né? Ó, se você tivesse prestado mais atenção, não aconteceria A, B e C que gerou o evento. Né? Só que você só fala isso depois que aconteceu, né? Claro. Aí é muito fácil. Então, esse tipo de viés, ele é o mais forte, assim. Na psicologia, principalmente na psicologia da decisão e menos na escolha, a psicologia da decisão, nos anos 60, 70 e 80, tinha uma busca muito grande por vieses, assim, na psicologia, né? Hoje, a economia comportamental, tem um povo que estuda economia, mas não sabe nada de comportamento, de verdade, né? Começa a elencar vários vieses, né? Tem livros e livros que saem com listas de vieses que as pessoas têm, heurísticas, coisas do tipo, né? Pela psicologia mais séria, até os anos 60, 70, assim, as pessoas estavam tentando descrever esses vieses. Só que aí chegou um ponto que tinha centenas, né? Sim. Então, o que eu vou fazer com isso, né? Então, deu a sensação que eu tô colocando nomes em coisas que eu não sei o que é. Por exemplo, existe um viés que é o Kahneman, né, ganhador do Prêmio Nobel em 2002, eu acho, de economia, ele psicólogo. Um dos vieses lá que ele elaborou num dos livros dele, que era o Heurísticas e Vieses, tem uma heurística que chama heurística da disponibilidade, né? Heurística da disponibilidade é quando você é viesado para tomar decisões com base na frequência de uma informação na sua memória, tá? Então, por exemplo, se eu começo, sei lá, eu pergunto para você qual a altura do prédio onde você mora, tá? E aí você me chuta um valor. Isso é uma condição, né? A outra condição por exemplo, eu te mostro várias fotos de prédios, né? E depois eu peço para você chutar qual a altura do prédio onde você mora, né? Pela informação que está na sua memória, ou pela âncora, né, que você cria daqueles prédios, você tende a ajustar o seu julgamento de altura em função dessas âncoras, né? É uma forma legal, é um tipo de heurística, né? Sim. Aí vale a pena a gente discriminar uma coisa que na literatura as pessoas em geral não discriminam, que é a diferença entre viés e heurística, tá? São coisas muito diferentes. Na verdade, um é subconjunto do outro, tá? Então, o que é o viés, né? Viés é a sua tendência a agir de uma forma em detrimento de outra, né? Ou seja, você atribui mais probabilidade a um evento do que outro, sem estar consciente disso, ou sem que seja uma decisão deliberada, tudo bem? Tá? Isso é um viés. E aí, vieses, a gente tem um monte. Quando eu consigo explicar o mecanismo do viés, tipo, eu consigo identificar que nós somos viesados em várias situações, né? Sim. Mas quando eu consigo descrever esse viés acontece por causa disso, eu descrevo o mecanismo, vira uma heurística, tá? Então, a heurística é um viés, só que eu sei a explicação do porquê ele acontece, tá? Então, toda heurística é um viés, mas nem todo viés é uma heurística. É essa a ideia, um subconjunto do outro, tá? O que eles começaram a ver, aí tem um monte de heurística. Heurística da ancoragem, disponibilidade, representatividade, tem um monte, né? Aí começou a ficar, tipo, bizarro. Você não consegue mais trabalhar, de centenas de heurísticas que surgiram. Eles começaram a ver um jeito de juntar, né? E vamos deixar, tem vários papers na descrição sobre isso, nesse processo de unificação, né? Será que existe, não uma grande heurística, mas um mecanismo por trás, sabe, desses vieses todos, né? Para eu não precisar ficar quebrando em pedaços, né? E aí teve uma sacada muito boa que veio na mesma época do Kahneman, só que o Kahneman não foi atrás desse texto, ele foi atrás de outras coisas, porque ele estava na economia e não na psicologia. Mas na psicologia eles resolveram essa questão muito antes, né? Somente na psicologia econômica. Que é um rapaz e uma moça, o Baruch Fischoff e a Ruth Beit. Em 1975, vamos deixar esse artigo na descrição, eles foram os primeiros que descreveram esse viés de retrospectiva. Eles propõem uma ideia que é o seguinte: todos os vieses pra gente ocorrem
Porque a gente tem uma dificuldade de quantificar e memorizar tempo, tá? A sacada é essa, é o tempo. Como a gente tem uma dificuldade muito grande de equalizar os eventos e os tempos, se você parar pra pensar na sua vida, Ken, você lembra de vários eventos, mas na hora de organizar eles temporalmente, é muito mais difícil, né? Sem dúvida. Então, mas a questão é assim, você até sabe o que aconteceu antes do que, mas você não sabe os intervalos de tempo. Verdade. Né? Você perde isso. E isso é crucial. Então, a grande fonte dos nossos vieses é a nossa incapacidade de administrar a percepção de tempo, por muito tempo, né? Diferente dos eventos. Por quê? Porque os eventos são gerados dentro da sua cabeça, né? A memória dos eventos você gera, mas o tempo não. O tempo é algo do ambiente. O tempo tá fora. O tempo é uma variável externa, né? Que você não tem controle. Então, independente de você, isso, né? É uma variável independente. Então, você vive à mercê do tempo, né? Então, é uma variável muito difícil de pegar, né? Porque você não pega, e muito difícil de guardar, né? Diferentemente dos eventos, que é quando você age no mundo, recebe uma resposta e aí o evento aconteceu por causa da sua ação, né? E essa sacada desses dois autores, que é muito legal, mostra que esse evento de viés de retrospectiva, ele é o mais forte. Assim, que não vale a pena ficar colocando os outros dentro. A ideia não é essa. A ideia é que a grande fonte dos nossos vieses a gente tem uma predileção muito maior para lembrar eventos do que tempos, né? E o que raio isso tem a ver com o raio do oráculo de Delfos, né? Tá? Isso tem a ver com a ideia da previsão do oráculo. Porque assim, eu posso dizer para você, Ken, que algum dia na sua vida vai aparecer alguém que vai te dar uma mensagem muito importante que mudará a maneira como você vê a você mesmo, tudo bem? Isso não pode acontecer? Claro que pode. Então, só que pode acontecer amanhã. Só não sei quando Isso, pode acontecer daqui a 20 anos, né? Só que a questão não é essa, não é quando vai acontecer. Se acontecer, você não esquece. Claro. E aí você cria o vínculo de causalidade, mas você não cria o vínculo temporal, entendeu? Essa é a manha. É por isso que ainda continua existindo o cartomante, né? Porque para alguma fração das pessoas, a previsão dá certo. Mas não muito temporalmente, nem por causa do cartomante. É porque você não tem controle das variáveis, dos fenômenos. Tanto que quando esses videntes são desafiados a falar o que vai acontecer ano que vem, aí eles erram bastante. Isso, mas não é só vidente. Não é só vidente. Vamos deixar 2 artigos na descrição que falam de, sabe, comentador de jogo de futebol? Que fica falando da escalação, de sei lá quem, do jogador e tal. Eles têm um artigo sensacional, que eles pegam as previsões desses comentadores de rádio, de TV, de coisas assim, e veem o que acontece de verdade, assim, depois. E aí eles pegaram uma amostra de pessoas que não veem futebol, tipo eu, que não tô nem aí pra futebol. Tipo, quem você acha que vai ganhar? O time, né? Que vai ganhar. Quem vai fazer o gol? Eu falei, eu não conheço o jogo, eu não sei a escalação de nenhum time. Né? Aí eu chuto, eu acho que é esse aqui. A taxa de acerto é muito similar, estatisticamente, né? E não somente comentadores de futebol. Aquelas pessoas que comentam a economia na TV, sabe? O que vai acontecer com o valor do dólar? Essas pessoas acertam tanto quanto as pessoas que não conhecem nada do dólar, né? Ou, por exemplo, pessoas que apostam em day trade, aqueles derivativos da bolsa, né? Apostam em bolsa de valores, que hoje em dia é muito fácil, você instala um aplicativo e joga, né? E vai apostando. Muito fácil perder dinheiro hoje em dia. Isso, é um jogo de azar, vira um cassino, né? Vira um caça-níquel aquilo. Vamos deixar num outro artigo também, que mostra que mais de 90% das pessoas que entram em day trade falem, quebram, né? Só que assim, é igual a previsão do oráculo de Delfos. Quando a pessoa acerta, tipo, nossa, ganhei, né? Ela vai atribuir a ela mesma. Não, eu ganhei porque o que eu estudei funcionou, né? E aí ela vai jogar de novo, né? Quando ela erra, né? Ela vai achar que é tudo culpa dela, que não poderia ter acontecido de outra forma. Só que, na verdade, ela não tem controle nenhum sobre esse processo, tá? Então, o que vamos deixar agora de mensagem para o próximo episódio, que agora a gente vai explorar mais esse grande viés de retrospectiva, né? Se esse viés de retrospectiva, a gente vai explicar o mecanismo dele com um pouco mais de detalhe, como ele funciona, quais são os tipos de que grupos sociais sofrem mais com eles. Se, por exemplo, quando você é criança, você sofre com esse viés. Quando você é adolescente, adulto, idoso, né? Que tipos de classe, né? Que áreas, né? De trabalhos as pessoas sofrem mais com viés de retrospectiva. Isso viesa as decisões delas e os julgamentos delas sobre os outros. E a ideia também de uma parte do episódio que vem
é uma grande defesa das ciências humanas, tá? Sobretudo a história. Porque a questão é, se eu chego a uma conclusão de que o fato de eu acreditar no oráculo, ou no cartomante, ou no planejador financeiro, ou no que quer que seja, no coaching quântico, o fato de eu acreditar nisso se deve ao viés de retrospectiva. Como é que eu evito isso? Como é que eu mudo, né? Isso. A questão é, não dá pra mudar, tá? Mas, se você está mais consciente desse viés, tem como reduzir muito o efeito dele, tá? Ah, é? Tem, bastante. E aí, existem alguns jeitos de reduzir esse viés, e é sobre isso que falaremos no próximo episódio. Então, aguardem. Então é isso. Acabamos aqui a parte 1, mas vem a parte 2 aí no próximo episódio, é isso? Isso. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.